Pero ayer hablamos, por ejemplo, de cómo se inició un reloj. Mas ontem falávamos a respeito de como começou relógio. Y estas son cosas también de fe. E isso também é uma questão de fé. Ninguno vio cómo se formó el primer reloj. Ninguém viu como foi formado o primeiro relógio. Y llegamos a la conclusión que un reloj pudo haber sido formado por casualidad. Chegamos à conclusão de que relógio poderia ter sido formado pelo acaso, O porque hubo un fabricante de relojes ou porque houve atrás dele fabricante de que relógios. hizo todas las piezas Ele criou todas as y las peças ordenó. e ordenou essas peças. Y le dio un diseño E colocou nele design. y le dio un destino al reloj, que es dar la hora. E deu destino para o relógio, que é nos dar a hora. Y cuando examinamos qué es lo más lógico, E quando nós examinamos o que é mais lógico, nos dimos cuenta que el hecho de que haya un fabricante de relojes percebemos que quando existe fabricante de relógios, es más lógico que el reloj se haya hecho por casualidad. é mais lógico do que o relógio tenha sido criado pela casualidade. Es decir, que la fe de un cristiano es fe, pero es una fe lógica. Ou seja, a fé de cristão é fé, mas é uma fé lógica. Es una fe racional que se puede explicar. É uma fé racional que pode ser explicada. La experiencia diaria nos dice que donde hay un libro hay autor, A experiência de cada dia nos diz que onde existe livro, existe autor. que donde hay música hay compositor, Que onde existe música, existe que compositor. donde hay ley hay legislador, Onde existem leis, existe legislador. inclusive que donde hay mesa hay un fabricante de mesas. Então, até onde há uma mesa, existe fabricante de mesas. Entonces, cuando hablamos de un universo, Então, quando nós falamos do universo, no podemos llegar a la conclusión de que eso fue por casualidad, não podemos chegar à conclusão de que isso foi pelo acaso. porque el asunto, eso contradice nuestra experiencia diaria y también nuestro razonamiento. Porque isso contradiz a nossa experiência diária e o Nuestro razonamiento. nosso raciocínio. Es decir, hay veces somos acusados de ser solamente personas de fe, Às vezes, nós, os cristãos, somos acusados de sermos pessoas de fé, pero nuestra fe es racional y lógica. porém, a nossa fé é racional e lógica. Una cosmovisión Uma cosmovisão es mostrada a través de las realidades históricas. se mostra através das realidades históricas. Hay veces nace un pensamiento Às vezes, nasce pensamento que nadie tiene en cuenta, que ninguém como considera. hablamos ayer de Nietzsche, Como falamos ontem de Nietzsche, que hablaba del que superhombre, falava do super-homem, que hablaba de que Dios había muerto que falava que Deus tinha morto y que había una cultura que iba a ser predominante sobre las demás. e que existia uma cultura que seria predominante sobre as outras culturas, O quizás una raza. ou talvez uma raça. Y él obviamente murió en el año 1900. Nietzsche, que morreu no ano de 1900, Su filosofía no era muy bien entendida. a sua filosofia não era muito bem compreendida. Su último libro prácticamente lo tuvo que regalar. O último livro dele, praticamente ele teve que dar de presente. Pero sus ideas, cuando él murió, Mas as suas ideias, quando ele morreu, fueron vendidas a través de sus libros a un nuevo movimiento que era el movimiento nazi. foram vendidas através da sua irmã ao movimento novo, nazista. Y ese movimiento nazi se inspiró en esa idea del superhombre E esse movimento nazista se inspirou nesse conceito do super-homem. y en el concepto de la voluntad de poder que sostenía Nietzsche. E o conceito da vontade de poder que sustentava Nietzsche. Y también el concepto de que los débiles había que ayudarlos a morir. E também o conceito de que os fracos deviam ser ajudados a morrerem. Por lo tanto, los judíos fueron exterminados, Portanto, os judeus foram exterminados. porque ese era el grupo débil que impedía el desarrollo del grupo más fuerte. Porque esse era o grupo fraco que impedia o desenvolvimento do grupo mais forte. Y también hablamos cómo el marxismo nace de una idea Então também falamos a respeito de como o marxismo nasce a partir de uma ideia que es enunciada por el filósofo Hegel, que é anunciada pelo filósofo Hegel, luego seguida por Karl Marx, depois
Marx pegou ela, y luego un revolucionario como Lenin la lleva a la práctica. e depois revolucionário como Lenin leva ela, coloca ela na prática. Y hablamos que hay tres cosmovisiones fundamentales. Então falamos também de que tem 3 cosmovisões fundamentais. La primera es el humanismo racional. A primeira é o humanismo racional. Los que están tomando nota podrían poner allí humanismo racionalista. Aquele que está escrevendo pode anotar aí humanismo racionalista. Hay una diferencia entre racional y racionalista. Existe uma diferença entre racional e racionalista. Racional significa algo que es lógico. Racional significa algo que é lógico. Racionalista significa que la razón es el todo del hombre. Racionalista significa que a razão é o centro e o tudo do homem. Es decir, es llevar el imperio de la razón hasta el extremo. Ou seja, levar o império da razão até o seu extremo. Y lo llamamos humanismo E chamamos de humanismo porque en esta cosmovisión el hombre es el centro. porque nessa cosmovisão o homem é o centro. Luego tenemos la cosmovisión bíblica. Também temos a cosmovisão bíblica. La cosmovisión bíblica ha permeado la cultura de Brasil en gran parte. A cosmovisão bíblica tem permeado a cultura do Brasil de uma maneira bem profunda. Y también tenemos el panteísmo oriental. E também temos o panteísmo oriental. En esto también podríamos incluir el animismo indígena, Poderíamos falar dentro disso aqui também do animismo que indígena, es muy parecido. que é muito parecido. Entonces el humanismo racional, Então, o humanismo racionalista esto es lo que sostiene. sostém o seguinte: o universo foi gerado espontaneamente. Deus não existe, portanto, o homem é a medida, centro e o fim de todas as coisas. En cambio, en la cosmovisión bíblica, Porém, a cosmovisão bíblica diz: Deus é o Criador e quem governa o universo. Deus é a medida e o fim para todas as coisas. O homem foi criado por Deus e tem o valor que Deus lhe deu e o propósito que lhe foi estabelecido. es decir, aquí el centro es Dios en la cosmovisión bíblica. Na cosmovisão bíblica, o centro é Deus. En la cosmovisión humanista, el ser humano es el centro. Na cosmovisão humanista, o ser humano é o centro. Algunas veces yo escucho hablar por ahí de humanismo cristiano. Algumas vezes eu tenho ouvido falar de humanismo cristão. Me parece una contradicción, É uma grande contradição. porque si es humanismo, Se é humanismo, no es cristiano. não é cristão. Si es cristiano, Se é cristão, no es humanismo, não é humanismo. porque el principio, centro y fin es diferente. Porque o princípio, o centro e o fim são diferentes. Es decir, es como ponerle como segundo nombre cristiano. É como acrescentar um segundo nome Já. cristão. Pero el asunto es que cristianismo tiene esa parte que va hacia Dios y la otra parte que va hacia el prójimo. Mas o cristianismo tem um aspecto que nos conduz para Deus e a outra que nos conduz para o homem. Es decir, el hombre es muy importante, Ou seja, o homem é importante, pero no es lo más importante. mas não é só mais importante. No es el centro de la vida. Não é o centro da vida. Ahora imagínese esto llevado a la educación. Agora imagine isso levado para a educação. Hay que definir quién es el centro. Temos que definir quem é o centro. ¿El centro es el niño o el centro es Dios? O centro é a criança ou o centro é Deus? Suena muy poético y tentador, es el niño. É muito poético, muito tentador falar que a criança é o centro. Pero la verdad es que en una cosmovisión bíblica Dios es el centro, Mas na verdade, numa cosmovisão bíblica, Deus é o centro. pero el niño es sumamente importante, Mas a criança é extremamente importante. pero en su orden correcta. Mas na ordem certa. Luego tenemos la cosmovisión panteísta, Depois temos a cosmovisão panteísta. Deus é a natureza. Deus e a natureza são a mesma coisa. A natureza é Deus e, portanto, ela é o centro e a medida para todas as coisas. Não é possível conhecer a Deus. Bueno, entonces, hay veces tenemos frases como esta: Aí temos algumas frases como essa. cuidemos la madre naturaleza, Cuidemos da mãe la sabia natureza. madre A naturaleza. sábia mãe Y ayer natureza. hablamos que estas son frases panteístas, Nós falamos que essas são frases panteístas. porque la naturaleza no es mamá Porque a natureza não é mãe y tampoco es sabia. e também ela não é sábia. El sabio es el creador de la naturaleza, O sábio é aquele que criou a natureza. es el creador de la creación. O criador da criação. Por eso yo propongo que no llamemos más naturaleza, Por isso, a minha proposta é que nós chamemos mais de natureza, sino que hablemos como hay que hablar, es creación. mas falemos como devemos falar, criação. Porque la naturaleza da la idea de algo que se formó por causas naturales. Porque a palavra natureza nos dá a ideia de algo que foi criado, que apareceu, foi formado por causas naturais. En cambio, la creación significa que hay un creador. Porém, criação significa que tem um criador.
Bueno, entonces después comenzamos a hablar de la pregunta del ser E então depois começamos a falar a respeito da pergunta do ser. y definir qué es el ser, particularmente el ser humano, E definir o que é o ser humano particularmente es muy importante, é muito importante. porque eso va a definir también todas las actividades del ser humano. Porque isso definirá também todas as atividades do ser humano. Y las respuestas son diferentes Ya si se- hablamos de cosmovisión humanista E as respostas serão diferentes se falarmos de cosmovisão humanista o si hablamos de cosmovisión bíblica. ou se falarmos de cosmovisão bíblica. En la cosmovisión humanista, Na cosmovisão humanista, este es el ser. esse é o conceito. O ser não é criado, é produto de um acidente que alcança o seu desenvolvimento e perfeição através de uma longa cadeia evolutiva. Es decir, el concepto humanista no contempla a Dios. Ou seja, o conceito humanista não considera Deus. El ser es un accidente. O ser é um acidente. El ser no fue creado por Dios. Ele não foi criado por Deus. Así que es como producto de una casualidad. Então é produto da casualidade. En el concepto bíblico, en cambio, No conceito bíblico, porém, o ser é criado por Deus à sua imagem e semelhança. Deus lhe dá valor e o seu significado. es decir, en el concepto bíblico, el ser es creado. No conceito bíblico, o ser é criado. Y el ser no solamente es creado por Dios, E o ser apenas não é criado por Deus, sino que además Dios le da valor y significado. mas também Deus dá a ele valor e significado. Es difícil hablar del valor y el significado del ser humano en el concepto humanista. É difícil falar do valor e o significado do ser humano no conceito humanista. Porque si es un mero accidente, Porque se ele é produto de um acidente, ¿qué significado puede tener un accidente? que significado poderá ter um acidente? Nosotros no decimos que dos carros chocaron con el propósito de, Nós não falamos de que dois carros bateram com o propósito de... no, fue un accidente Não, nomás. foi um acidente. Ocurrió. Aconteceu. En cambio, cuando hablamos que el ser es creado, Mas quando falamos de que o ser é criado, el fabricante de algo siempre tiene un o propósito fabricante de alguma coisa sempre tem um propósito por el cual fabricó eso. por causa do qual foi fabricado. Una silla fue fabricada para que uno se pueda sentar. Uma cadeira foi fabricada para a gente se sentar nela. Una botella fue fabricada para que contenga un líquido. Essa garrafa foi fabricada para conter o líquido. Y una mesa para que podamos apoyar las cosas. E uma mesa foi fabricada para que possamos colocar coisas nela. Y el ser humano tiene un significado también muy concreto, E o ser humano tem um significado muito concreto. de que fue hecho para amar. O ser humano foi criado para amar. Ni siquiera fue creado para ser feliz. Nem sequer ele foi criado para ser feliz. Creo que el hecho de ser feliz es como una consecuencia, A felicidade é apenas uma consequência, pero el ser humano fue creado para amar. mas o ser humano foi criado para amar. ¿Y qué es amar? E o que é amar? Amar es buscar el bienestar máximo de todos, Amar é procurar o bem-estar máximo dos outros, de todos, de todos, en su orden correcto. na sua ordem certa. Es decir, el orden correcto es amarás a Dios por sobre todas las cosas. A ordem certa é amar a Deus acima de todas as coisas. Y después al prójimo y a uno mismo. E depois ao próximo e a nós mesmos. Cuando una persona se ama a sí mismo, Quando uma pessoa se ama apenas a si mesma, está bien que se ame. isso está certo. Pero si se ama por encima del prójimo y de Dios, Mas se ela se ama acima ou por sobre o próximo e Deus, si pone el ego por encima de eso, se ele colocar o seu ego por acima dos outros, cae en Deus, lo que se llama egoísmo. cairá no que nós chamamos de egoísmo. Es decir, el ego está por encima de todas las cosas. Ou seja, o ego está por acima de todas as Por coisas. eso es muy importante en el amor el orden correcto. Por isso é muito importante ter amor na ordem certa. Imagínense que hay un hombre que ama a los gatitos, a los gatos. Ama Imagine um homem que ama os ratos. y a los gatos, ¿no? Os gatos. No a los ratos. Os Gatos. ¡Miau! Miau. Ok. Entonces, ese hombre ama a los gatos O homem então ama os gatos. y es un gran hombre que ama a los gatos. E grande homem que ama os gatos. Es un hombre muy amoroso con los gatos. É homem que tem grande amor pelos gatos. Pero tiene un problema. Mas ele tem problema. Asesina a las personas. Mas ele mata as pessoas.
No es un hombre muy amoroso entonces. Então não é um homem muito amoroso, Porque está bien que ame a los gatos, porque está certo dele amar os gatos. pero las personas son más importantes que los gatos. Mas as pessoas são mais importantes do que os gatos. Entonces no podemos decir que ese hombre está siendo dirigido por el amor. Então não poderíamos dizer que esse homem está sendo direcionado pelo amor. Lo mismo pasa con Dios. O mesmo acontece com Deus. Nosotros podemos amar al prójimo, pero no amar a Dios. Nós podemos amar o próximo, mesmo assim não amar a Deus. Y por lo tanto no estamos actuando de acuerdo al amor. Então não estamos então agindo de acordo com o amor. Porque Dios está por encima, está en un orden de prioridad en Porque cuanto al amor. Deus está por cima, está numa ordem de prioridades. Entonces, Então, el ser humano desde una perspectiva bíblica o ser humano a partir de uma perspectiva bíblica, son tres cosas que aparecen allí en una carta de el filósofo Saulo de Tarso. são três partes que expressa o filósofo Paulo de Tarso. Y dice que el ser humano es estas tres cosas: Yo dice- espíritu, alma y cuerpo. Diz que o ser humano é três coisas: espírito, alma e corpo. Así que ayer les hice repetir a ustedes las tres elementos del ser humano: Então ontem eu fiz para você repetir os três elementos do ser humano: espíritu, espírito, alma alma y cuerpo. e corpo. Muy bien. Muito bem. En un concepto entonces humanista Então, num conceito humanista que no cree en Dios, que não acredita em Deus, el concepto de espíritu no tiene razón de ser. o conceito de espírito não tem razão Porque de el existir. espíritu es la parte del ser que se comunica con Dios Porque o espírito é a parte do ser que se comunica com y Deus que se comunica con el mundo espiritual. e que se comunica com o mundo espiritual. Entonces, en una concepción humanista atea, Então, numa concepção humanista ateia, el ser humano es alma, o ser humano é alma, tiene mentes, y emociones y voluntad, tem mente, emoções e vontade, y también es cuerpo. e também é corpo. Y ya sabemos lo que significa eso. Já sabemos o que isso é. En una cosmovisión, en cambio, bíblica, Porém, numa Conceito cosmovisão ou conceito bíblico, hay espíritu, existe espírito, alma y cuerpo. alma e corpo. Es decir, en el concepto bíblico hay tres elementos del Então, no espíritu. corpo, no conceito bíblico existem três elementos no ser humano En cambio, en el concepto humanista solamente son dos. e apenas dois no conceito humanista. Ahora, toda la actividad del ser humano Então, toda a atividade do ser humano está interpretada de acuerdo a cuántos elementos lo componen. está interpretada de acordo com quantos elementos se compõem. Nosotros ayer hablábamos del trípode Nós falamos ontem do tripé. y el trípode tiene tres patas, E o tripé tem três pernas. por eso se llama trípode. Por isso se chama de Si tripé. no, se llamaría cuatrípode. Senão seria quadrípode. Bueno, así que está diseñado para tener tres patas. Então ele está fabricado para ter três pernas. ¿Y qué pasa si le sacamos una de las patas al trípode? E o que acontece se nós tiramos uma das pernas do tripé? El trípode se cae, O trípode cairá, porque está diseñado con tres elementos. porque está fabricado com três elementos. Así pasa con el ser humano. Assim acontece também com Si o ser nosotros humano. contemplamos solamente dos elementos, Se apenas nós considerarmos dois elementos siendo que tiene tres, e tendo três, entonces el ser humano es insuficiente. então o ser humano será insuficiente. Su conocimiento será insuficiente. Seu conhecimento será Su insuficiente. actividad tendrá una dimensión menos. Sua atividade terá uma dimensão a menos. Y no estoy hablando de su actividad religiosa, E eu não estou falando de atividade religiosa. estoy hablando de su actividad política, Estou falando da sua atividade política. estoy hablando de su actividad educativa, Estou falando da sua atividade educativa. estoy hablando de su actividad artística. Também da sua atividade artística. Porque el hombre comienza a ejercer su actividad con dos elementos, Porque o homem começa a exercer a sua atividade com dois elementos, siendo que debería hacerlo con tres. embora deveria fazê-lo com três. Es como aquellos filósofos que llegaron a reducir tanto al ser humano, Como aqueles filósofos que chegaram a reduzir tanto o ser humano, que lo consideraron al ser humano como lo que come, por ejemplo. que o consideraram o homem como aquilo que ele come apenas. Es cierto que es importante lo que comemos, É verdade que é importante o que a gente come, pero come. no somos solamente lo que comemos. Mas não somos apenas aquilo que comemos. O como este Martin Heidegger que decía que el hombre era un ser para la muerte. Ou esse Martin Heidegger que falava que o homem é um ser para a morte. Es cierto que vamos a morir, É verdade, nós vamos
morrer. Pero no somos solamente seres para la muerte. Mas não somos apenas seres para a morte. O este Russell que hablaba de las cargas electromagnéticas. Ou esse Russell que falava que pacote de cargas Y es eletromagnéticas. cierto que tenemos energía electromagnética, pero el asunto es que no somos solo eso. E é verdade que temos essas cargas eletromagnéticas, Ou no mas caso não de somos Freud, apenas isso. Ou Sigmund Freud, Que hablaba del instinto que sexual. falava do instinto sexual. No somos solamente sexo. Não somos apenas sexo. Y Marx, que hablaba de las relaciones E económicas. Marx, que falava que é produto das relações econômicas. No somos de esto, pero no solo esto. Temos disso, mas não somos apenas isso. Y el problema es que cuando reducimos al ser humano a un elemento, Então, o problema é que quando nós reduzimos o ser humano a apenas elemento, entonces comenzamos a dar soluciones para el ser humano teniendo en cuenta ese solo elemento. então nós começamos a dar soluções para o ser humano apenas tendo em conta elemento. Si mejoramos la economía, el ser humano será feliz. Se melhoramos a economia, então o ser humano será feliz. Y si el hombre come bien, también se podrá realizar. E se ele come bem, então poderá se realizar. Pero el ser humano es mucho más complejo que eso. Mas o ser humano é muito mais complexo do que Tiene isso. estas tres dimensiones, de espíritu, alma y cuerpo. Ele tem as três dimensões: espírito, alma e corpo. Como les he recién señalado, Como sinalei recentemente, si la mesa fue diseñada para tener tres patas se a mesa foi fabricada para ter três pernas y tiene dos e nomás, tem apenas duas, la mesa cae. ela vai cair. Ahora imaginemos que las dos patas que tiene Agora imaginemos que as duas pernas que ela tem son de oro con diamantes. são de ouro com diamantes. De todas maneras, Mesmo assim, la mesa caerá. ela vai cair. Es decir, que puede ser que nuestra inteligencia sea de oro, Mesmo então que a nossa inteligência seja de ouro, que tengamos una inteligencia como Einstein y Stephen Hawking combinados, que tenhamos a combinação das inteligências de Hopkins e Einstein, y que tengamos también un cuerpo fabuloso. e tenhamos corpo fabuloso. Sin embargo, todavía nos faltará una dimensión, Ainda assim, está nos faltando uma dimensão, que es la dimensión que é espiritual. a dimensão do espírito. Y lo interesante E o interessante es que en una cosmovisión bíblica Que- la dimensión espiritual es la más importante. que numa cosmovisão bíblica, a dimensão espiritual é a mais importante. No es la única. Não é a única. Hay tres dimensiones, Tem três dimensões, pero es la más importante. mas essa é a mais importante. Si nos falta eso, Se falta essa, nos falta una dimensión para interpretar la realidad. nos falta um aspecto para interpretar a realidade. Y ayer les dije, por ejemplo, E ontem falei, si interpretamos la realidad de la educación sexual, se interpretamos a realidade da educación sexual, educação sexual, nos daremos cuenta nós perceberemos que si solamente concebimos al ser humano se apenas consideramos o ser humano como cuerpo, como corpo, como se hace en la educación sexual, nesse aspecto da educação sexual, en los colegios solamente se enseñará aparato reproductor del hombre, de la mujer y cómo evitar el embarazo. nessas escolas então se ensinará o aparelho reprodutor do homem, da mulher e como evitar a gravidez. Cómo usar la camisinha y ahí paró todo. Como usar a camisinha e pronto, aí terminou tudo. Porque ese es el concepto del ser humano, muy reducido. Porque esse é conceito muito reduzido do ser humano. Ahora, si nosotros aplicamos a la educación sexual una cosmovisión bíblica, Se agora nós aplicarmos uma cosmovisão bíblica La- à educação sexual, la educación sexual se enriquece. ela será enriquecida. Porque no hablaremos solamente de la parte física, Porque não falaremos apenas dos aspectos físicos, hablaremos de la parte emocional del falaremos sexo, dos aspectos emocionais, hablaremos de los aspectos espirituales del sexo, falaremos a respeito dos aspectos espirituais do hablaremos de la identidad que tiene la persona, el niño, el joven. sexo. Falaremos da identidade que o jovem ou a criança tem. Es mucho más É completa. muito mais completo. Tomemos el caso de la salud mental. Consideremos, por exemplo, a saúde mental. ¿Qué profesionales ustedes conocen en la salud mental? Quais profissionais vocês conhecem na saúde mental? ¿Pueden decirme? Pode falar? ¿Quién? ¿Psiquiatras? No, pero en la salud mental. Não, a saúde mental. Mental. Psicólogo. Los psicólogos y los Psiquiatra. psiquiatras. Muy bien. Muito bem. Los psicólogos, O psicólogo. ¿a qué parte del ser ayudan? Eles ajudam a qual parte do ser? ¿Al espíritu, a la mente o al cuerpo? A espírito, mente ou corpo? A la mente. Muy bien.
mente. Los psiquiatras, E psiquiatras, ¿a qué parte del ser ayudan? que parte do ser ajuda? Al cuerpo, porque los psiquiatras no están referidos a la mente, sino al cerebro. Eles mexem com o cérebro, não com a mente. Entonces, los psiquiatras son los que ayudan en el área del cuerpo Então, os psiquiatras são os que ajudam na área do corpo y los psicólogos en el área de la e mente. os psicólogos na área da mente. ¿Y dónde están los que ayudan en el área del espíritu? E onde estão os que ajudam na área do espírito? No están. Não estão. No hay profesionales que ayuden en esa área. Não há profissionais que ajudem nessa Hay área. sacerdotes, pastores, Existem padres, pero esos son los que están en la religión. mas esses são os que estão na religião. Pero aquí en la universidad Mas aqui na faculdade, no se puede hablar de eso, não podemos falar disso. porque religión es fuera del ambiente científico. Porque a religião é considerada fora do ambiente científico. El asunto es que aquí no hablamos de religión, sino estamos hablando de salud. Mas aqui não estamos falando De de saúde religião, mental. estamos falando de saúde. Y si el ser humano es espíritu, alma y cuerpo, Se o ser humano é espírito, alma e corpo, significa que la salud mental tendría que contemplar las tres dimensiones. significa que a saúde mental deveria considerar as três Dimensiones. dimensões. Es decir, una persona llega a un psicólogo Então, uma pessoa vá para o psicólogo y el psicólogo debería interpretar también el área espiritual. e o psicólogo deveria também interpretar o aspecto espiritual. Por lo tanto, si hay aquí católicos o evangélicos que están estudiando psicología, Portanto, se tem algum católico ou evangélico aqui estudando les psicologia, quiero animar a reinterpretar la psicología quero te animar a reinterpretar a psicologia teniendo en cuenta los tres elementos. considerando os três elementos. Es decir, vas a tener que estudiarlo por tu cuenta, la dimensión espiritual, Mas isso significa que você deverá estudar pessoalmente essa questão espiritual, porque en la universidad no se te va a impartir, porque isso não será compartilhado aqui na faculdade, porque no está contemplado el ámbito de lo espiritual. porque não está considerado esse ambiente, essa parte espiritual. Déjenme darles un ejemplo muy concreto. Deixa eu dar um exemplo para vocês bem concreto. Hace unos años atrás Há alguns anos atrás, me llamaron de Argentina. fui chamado da Argentina. Yo vivo en Chile Eu moro no Chile. y me dijeron que tenían allí un joven Me disseram que ali tinha um rapaz que estaba en una banda de narcotraficantes que participava de grupo de narcotraficantes. y me dijeron que si no lo sacaban de Argentina, E eles me falaram que se não era tirado da Argentina, lo mataban. ele seria assassinado. Me preguntaron si habría algún lugar en Chile donde alguien lo pudiera recibir. Me perguntaram se no Chile se tira alguém, algum lugar onde ele poderia ser recebido. A mí no se me ocurría de ningún lugar, E eu não consegui pensar em nenhum lugar. pero le dije que me llamaran después Mas eu falei para eles me ligarem depois. y hablé con mi esposa Aí eu falei com a minha esposa. y le dije, mira, está esta situación de este joven. Eu falei para ela, olha, temos essa situação desse rapaz aqui. ¿Habría algún lugar en Chile donde lo podrían recibir? Haveria algum lugar aqui no Chile onde poderia ser recebido? Ella me dijo, sí, hay un lugar. Sim, ela falou, existe um lugar. Yo dije, ¿dónde? Onde? En nuestra casa. Na nossa casa, falou ela. Así que vamos a recibirlo en nuestra casa. Então vamos recebê-lo na nossa Entonces yo casa. llamé y les dije que podían traerlo a nuestra casa. Então eu falei que poderiam trazê-lo para a minha casa. Les pedí que compraran un boleto de avión de Buenos Aires a Uruguay Eu pedi para eles comprarem a passagem de avião até o Uruguai. y después de Uruguay a E Chile. depois comprar uma passagem do Uruguai até o Chile. No quería tener a los narcotraficantes en mi E casa. eu não queria ter os narcotraficantes na minha casa. Y llegó ese muchacho E chegou então o rapaz, con la mamá, com a sua mãe, con una expresión muy dura. com uma expressão assim muito dura. Pasó un tiempo en casa E ficou um tempo na minha casa. y un día empezó a patear las paredes de la casa. E um dia começou a dar murros e pontapés nas paredes da minha casa. Se había enojado por una situación. Tinha ficado irritado por uma situação. Entonces yo pensé, como pensaría cualquier persona, mañana lo echo de mi casa y lo mando de vuelta a Buenos Aires. Então eu pensei como qualquer um pensaria. Amanhã vou pegar ele, vou enviar de volta ele para Buenos Aires. Pero en ese tiempo empleé esta área del espíritu. Mas nesse tempo, nessa área do espírito, Empecé a orar. eu comecei a orar.
Y dije, ¿qué tengo que hacer con este muchacho? E então eu orei, o que devo fazer com esse Y tuve rapaz? una convicción adentro, E tive dentro uma convicção que no era echarlo a patadas, que eu não devia jogá-lo fora a sino que pontapés, debía de servirle el desayuno en la cama. mas eu devia oferecer o café da manhã na cama para ele. Me pareció muy extraño tener Esse foi esa pensamento muito estranho, pero lo hice. mas eu fiz isso. Le llevé el café de la mañana y Levei o café da manhã à cama para ele. el muchacho me miró, O rapaz ficou me olhando. estaba sorprendido Ele estava surpreso. y de pronto me dijo, E de repente ele me diz: perdón. perdão. Y algo pasó dentro de él. E algo aconteceu dentro dele. Cuando pasó el peligro, Quando o perigo passou, llamó a su psicólogo que estaba en Buenos Aires. ele ligou para o psicólogo dele, que morava em Buenos Y el Aires. psicólogo le dijo, debes estar muy triste porque estás en otro país. O psicólogo falou para ele pelo telefone: você deve estar muito triste porque está em um outro país. Él dijo, no, estoy muy feliz Não, acá. ele falou: estou muito feliz. Bueno, el psicólogo dijo, pero debes haber tenido algún choque cultural Mas você talvez tenha um choque cultural. porque estás talvez, en otro país. porque está em outro país. No, no tengo ningún choque cultural, estoy Não, muy eu não tive feliz. nenhum choque cultural. El psicólogo dijo, voy para allá. O psicólogo falou: estou indo para lá. Se compró un pasaje de avión de Buenos Aires a Santiago, Comprou uma passagem de avião de Buenos Aires para Santiago, solamente para ver lo que estaba pasando con él. apenas para ver o que estava acontecendo com esse rapaz. Estuvo 4 horas en Chile Ficou 4 horas no Chile y llegó a mi casa. e chegou na minha casa. Y en mi casa él comenzó a hacer esto. E ele começou a fazer isso na minha casa. Y dijo, voy a tener que escribir un libro sobre esto. Vou ter que escrever um livro, ele disse sobre a respeito disso aqui. Mi esposa dijo, me parece que el libro lo tenemos que escribir nosotros. A minha esposa falou: talvez o livro devamos escrevê-lo nós. ¿Qué estaba pasando con esse O que estava muchacho? acontecendo com esse rapaz? Él tenía un buen psicólogo, Ele tinha um bom psicólogo. pero el asunto es que faltaba un elemento. O negócio é que estava faltando ¿Qué um fue elemento. lo que produjo el cambio en ese muchacho? O que foi o que produziu a mudança nesse rapaz? ¿Usted me puede decir Pode você dizer? qué es? O que foi? Espíritu, pero concretamente qué? Concretamente o quê? El amor, O amor. el amor. Hoy en la universidad no se puede hablar mucho del amor, ¿eh? Olha, na universidade não podia se falar muito do amor, não é? ¿Por qué no? Por que não? Es un principio espiritual. Porque é um princípio espiritual. Sí se puede hablar y tenemos que hablarlo. Se pode falar e devemos falar. Y tenemos que incorporarlo en cada una de nuestras carreras. E devemos acrescentar ele a cada uma de nossas profissões. Cuando alguien te dice no te involucres demasiado con el paciente, Quando alguém diz: não se envolva muito com o paciente, o mira, trata a las personas como verdaderos clientes. trata elas como clientes apenas. La pregunta es ¿por qué? A pergunta é por quê? ¿Y si lo cambiamos? E se mudamos? ¿Y si lo hacemos diferente? Se fazemos de um jeito ¿Y diferente? si consideramos a las personas E personas se consideramos as pessoas como pessoas, con dignidad com dignidade, y las tratamos como criaturas de Dios e as tratamos como criaturas de Deus y como hermanos? e como irmãos? Sí es posible, É possível, sí lo podemos hacer, podemos fazer, pero hay que mudar el pensamiento, mas temos que mudar o nosso hay pensamento. que desafiar lo establecido. Devemos desafiar o estabelecido. Así que es muy interesante ver cuando estas cosas ocurren. Então é muito interessante quando essas coisas En acontecem. unos minutos vamos a hablar de la educación Em alguns minutos vamos falar a respeito da y educação. vamos a hablar muy específicamente cómo esto influye. Vamos a falar como isso influencia. Entremos a la pregunta del conocimiento. Vamos entrar na pergunta do conhecimento. Esta pregunta contesta cómo conozco Essa pergunta responde como eu conheço y cómo sé que conozco. e como eu Cómo sé que sei. lo que conozco es verdad. Como sei o que eu conheço? Como sei o que conheço o que é verdade? Por lo tanto, lo primero que hay que preguntarle es si la verdad existe. Então a primeira pergunta é saber se a verdade existe. ¿Existe la verdad o no Existe existe? a verdade ou não existe? Hoy muchos escritores Muitos escritores hoje dicen que la verdad no existe. dizem que a verdade não Los existe. más progresistas dicen que no existe. Os mais progressistas dizem que a verdade não existe. Hay un problema si la verdad no existe. Existe um problema se a verdade não existe. ¿Para qué estudias tú en la universidad? Para que você estuda na faculdade então?
Si la verdad no Se existe, a verdade não existe, no hay objeto de conocimiento. não há um objeto para conhecer. Estás perdiendo el tiempo. Está perdendo o seu tempo. Es todo un engaño. É todo um engano. Pero la verdad es que la verdad existe. Mas a verdade é que a verdade existe. Hay un problema cuando alguien dice la verdad no existe. Existe um problema quando alguém diz a verdade não existe. La verdad no existe. A verdade não existe. Y esa es la verdad. E essa é a verdade. Oh, no. Oh, hay un problema ahí. Não é, tem um problema aí. La verdad A verdade es que la verdad no existe. é que a verdade não existe. Entonces, ¿verdad? Então é verdade? Wow. El problema es que no se puede vivir así. O problema é que nós não poderemos viver desse jeito. Porque si vives de esa manera, Porque se você viver desse jeito, no sabes si lo que vas a tomar es agua o veneno. você não sabe se o que vai beber aqui é água ou veneno. Porque que esto es agua puede ser que sea verdad o no. Porque se isso é água, poderá ser verdade ou não. Y cuando alguien escribe un libro diciendo la verdad no E existe, quando alguém escreve um livro dizendo a verdade não existe, la pregunta es ¿para qué escribe el libro a pergunta é entonces? tal, para que ele está escrevendo um livro? Está perdiendo el tiempo. Está perdendo tempo, Porque está diciendo algo como verdad. porque está assumindo algo como verdade. En la antigüedad existía un grupo de personas Na antiguidade existia um grupo de pessoas que negaban la verdad. que negavam a verdade. Estos hombres se llamaban Esses homens eram chamados los os sofistas. sofistas. Los sofistas se oponían a Sócrates. Os sofistas se opunham a Sócrates. Los sofistas eran personas que no creían en la verdad, Eles não acreditavam na verdade, pero te podían convencer que el desierto, que la arena del desierto está mojada. eles poderiam te convencer de que o deserto, que a areia do deserto era molhada Y que el agua es seca. e que a água também é seca, Porque el asunto, ellos no creían en la verdad. porque eles não acreditavam na verdade. Pero entonces lo que hacían era te convencían, total nada de la verdad. Eles te convenciam de que não existia a Es verdade. decir, no creían en la verdad, E se não acreditavam na verdade, pero trataban de convencerte. tentavam te convencer. Cobraban mucha plata por eso. Cobravam muito dinheiro por isso. Algunos dicen que los sofistas Alguns falam que os sofistas eran los antecesores de los políticos. foram os antecessores dos políticos. No creen en lo que dicen, Não acreditam no que falam, pero tratan de convencer. mas tenta te convencer. Es posible. É possível. Lo que pasó con los sofistas O que aconteceu com os es sofistas, que ellos se dieron cuenta que si negaban la verdad, que eles perceberam que se eles negavam a verdade, en el momento que abrían la boca, no momento em que eles abrissem a sua boca, contradecían lo que pensaban. eles estavam contradizendo aquilo que eles pensavam. Si, por ejemplo, yo digo, me llamo Ricardo, Por exemplo, se eu disser, eu me chamo de Ricardo, estoy diciendo algo con pretensión de verdad. estou dizendo uma coisa com pretensão de Si verdade. yo digo mesa, Se falamos mesa, estoy diciendo algo con pretensión de que es mesa y no otra cosa. estou dizendo algo com pretensão de que é uma mesa e não outra coisa. Entonces ellos hallaron una respuesta a esto: Então eles encontraram uma resposta para isso: callarse la boca. ficar calados. Entonces uno de ellos, que se llamaba Pirrón, Então existia um deles que se chamava Pierron, se sacó las cuerdas vocales cortou as suas cordas vocais para no hablar más. para não falar mais. Y ser coherente Porque ser coerente para eso de que la verdad no existe. para a respeito disso de que a verdade Porque en não el existe. momento que hablara, Porque no momento que ele falasse, contradecía eso, esa estava creencia. contradizendo aquilo que ele estava pensando. Había otro sofista que se llama Crátilo, Existia outro sofista chamado de Crátilo, dejó de hablar. parou de falar. Alguien le preguntaba, ¿cómo te llamas? Alguém falava para ele, qual que é o seu nome? ¿Te sientes bien? Você está bem? No hablaba. Não falava. Pero tenía una plumita Mas ele tinha uma pena, uma pena. y la movía, E um dia, la plumita ele mexia en a las calles de pena Atenas nas ruas de Atenas para que la gente no lo pisara. para que as pessoas não pisassem nele. Entonces, não aunque él no hablara, Então, mesmo que ele não falasse, al mover la plumita, quando ele mexia a pena, estaba afirmando varias ele verdades. estava afirmando várias verdades. Primero, esta es una plumita. Primeiro, essa aqui é uma pena. Segundo, se mueve. Segundo, ela está mexendo. Tercero, yo Terceiro, estoy acá. E eu estou aqui. Cuarto, Quarto, no me pisen. não encoste em mim. Y quinto, me quinto, duelen los E pisotones. quinto, quando encosta em mim, eu tenho dor.
Entonces, por eso movía la plumita. Então ele por isso mexia a pena. Aunque no hablara, Embora ele não falasse, estaba afirmando 5 verdades por lo menos. ele estava afirmando pelo menos 5 verdades. Porque es imposible vivir afirmando que la verdad no existe. Porque é impossível viver afirmando que a verdade não Bueno, existe. una vez resuelto eso, una vez que resolvemos essa questão, tenemos que decir que el concepto humanista devemos dizer que o conceito humanista no considera una manera de conocimiento que es la revelación. não considera uma maneira de conhecimento que é a revelação. Consiste en que sí considera la razón Ele se considera a razão y sí considera los e sentidos. também considera os sentidos. Es decir, todo vendrá de acuerdo a los sentidos y a la razón, todo el conocimiento. Todo o conhecimento virá para ele através da razão e dos sentidos. Pero en una cosmovisión bíblica Mas numa cosmovisão bíblica, hay 3 maneras de conocer. existem 3 maneiras de pensar, de conhecer. Una es la revelación, Uma é a revelação, otra es la razón outra é a razão y otra los sentidos. e outra os sentidos. Nuevamente, no conocemos con 2 elementos, Outra vez, não conhecemos apenas com 2 elementos, conocemos con 3. conhecemos com 3. Si le quitamos uno, Se tiramos volvemos a lo de la mesa, vamos ficar com o problema da mesa, que pierde una de las patas. que perde uma das pernas. Y esto tiene un enorme significado en la educación. E isso na educação tem grande significado. Por ejemplo, en la interpretación de los hechos Por históricos. exemplo, na interpretação dos fatos históricos. Vamos a tener en cuenta un concepto que ustedes seguramente han estudiado, Vamos considerar um conceito que talvez vocês já tenham estudado, que es el descubrimiento de América. que é o descobrimento da América. El descubrimiento de América fue hecho por Cristóbal Colón, Aconteceu através de Cristóbal 1492. 1492. Él creía que había llegado a las Indias Ele acreditava que tinha chegado às Índias y llamó a las personas allí indios. e chamou as pessoas de ali de índios. ¿Por qué le llamó indios? Porque creía que había llegado a las Por Indias. que chamou eles de índios? Porque ele acreditava que tinha chegado Yo quiero nas hacerles Índias. una pregunta. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál Decide- es la razón Deixa eu fazer uma pergunta. Qual que é a razão de que Colón decidió ir a la India? de que Colón decidiu ir para as Índias? ¿Qué te enseñaron en el colegio? O que vocês aprenderam na escola? ¿Cuál es la razón por la cual Colón quiso ir a la India? Por que Cristóvão Colombo quis vir fazer essa viagem? Muy bien, es correcto, ¿no es cierto? Sí. Colón, lo que nos enseñaron Aquilo que nos ensinaram es que Colón quiso ir a la India é que ele quis ir para as Índias por las especias. pelas especiarias. Yo he estado muchas veces en India Eu tenho estado muitas vezes na Índia y las especies son muy ricas, muy aromáticas. e as especiarias são muito aromatizadas, muito Entonces gostosas. Colón quería encontrar una nueva ruta para comerciar las especias. Então Colón estaria encontrando uma nova rota para esse comércio de especiarias. Era muy problemático ir por el lado de Europa, es decir, hacia el este. Era muito complicado atravessar a Europa pelo leste. Y ya se sabía que la Tierra era redonda. Já se sabia que a Terra era redonda. Entonces él buscó una nueva ruta. Então ele procurou uma nova rota. Es decir, lo que ustedes me están diciendo es que Colón lo hizo para comerciar las especias. Então aquilo que vocês estão dizendo para mim é que Colombo fez isso por causa das especiarias. ¿Es verdad? É verdade? Sí, Sim, pero no es toda la verdad. mas não é toda a verdade. Ahora voy a decirles Voy a lo que falar para Colón vocês dice agora. sobre el descubrimiento de América. O que Colombo diz a respeito do descobrimento da Esto es América. lo que él dice. Isso é aquilo que ele diz. Colombo disse: já disse que a execução da empresa das Índias não foi produto nem da razão, nem da matemática, nem do mapa mundi. Somente se cumpriu o que disse Isaías e que disto desejo escrever aqui. Eu carrego a fadiga, eu tinha certeza que isso não viria menos, porque é verdade que tudo vai passar, mas não a palavra de Deus, e se cumprirá tudo o que disse, que falou tão claramente dessas terras pela boca de Isaías, em tantos lugares da Escritura, dizendo que de Espanha seria divulgado o seu santo nome. De novo, do novo céu e terra que dizia nosso Senhor por São João em Apocalipse, depois de dito pela boca de Isaías, me fez dele mensageiro e mostrou em qual parte.
Lo que Colón está diciendo acá, esto es una traducción del castellano antiguo. Essa é uma tradução do castelhano antigo. Por eso algunas palabras pueden sonar un Por isso poco algumas antiguas. palavras podem parecer estranhas. Lo que él está diciendo acá O que ele está dizendo aqui es que él tenía una misión é que ele tinha uma missão. de acuerdo a lo que el profeta Isaías había dicho. Depois daquilo que Isaías, o profeta Isaías tinha falado. Ser mensajero en esas tierras. Ser mensageiro nessas terras. Es decir, llevar el evangelio para esas tierras. Ou seja, levar o evangelho para essas terras. Yo he escogido solamente una parte para leerles. Eu escolhi apenas uma parte para ler para vocês. Esto lo escribe en su libro Profecías, Ele escreve isso no seu livro Profecias. pero también lo escribió en sus cartas a su hijo Diego, Mas ele também escreveu isso nas cartas para seu filho Diego, en su diario personal, no seu diário pessoal, en las cartas a la reina Isabel. nas cartas que ele escreveu para a rainha Isabel. Mi pregunta es si él era un mensajero de la salvación de Cristo a la India, ¿cuál era el motivo de su viaje, de acuerdo a lo que él dice? Cuando alguien lleva el evangelio a otras naciones, se llama Quando alguém leva a mensagem do evangelho para uma outra nação, tem o nome de quê? misionario. Missionário. Muy bien. Mi pregunta es si alguna vez te enseñaron esto en el A minha colegio. pergunta é se você escutou alguma vez isso na escola. ¿No? Não? Pero es lo que él dice. Mas veja o que está dizendo. La pregunta es por qué no te lo enseñaron en el colegio. A pergunta é por que você não foi ensinado a respeito disso na escola? Porque la parte espiritual Porque no aparte- está considerada en los programas de estudio. Porque a parte espiritual não está considerada no programa de estudos. Entonces, una parte de la historia Então, uma parte da história no la conocemos. não a conhecemos. Y esta no es una parte poco importante. E essa não é uma parte pouco importante. Es lo que motivó a Colón a venir a América. O que motivou a Colombo vir para a América? Cuando Colón llegó en su primer viaje, Quando Colombo chegou na sua primeira viagem, trató muy bien a los indígenas. ele tratou muito bem os indígenas. En su segundo viaje ya los trató mal, Na sua segunda viagem, ele já os tratou mal, porque amó el oro. porque começou a amar o ouro. Hay una parte en la Biblia que dice que cuando uno ama más el oro que a Dios, Tem uma parte na Bíblia que diz que quando a gente ama mais o ouro do que a Deus, deja su misión original y se queda con el oro. abandona a sua missão original e fica com o ouro. Eso fue lo que le pasó a Colón. Isso que aconteceu com Colombo. Al poco tiempo Colón fue llevado encadenado a Pouco España. tempo depois ele foi levado acorrentado Pero para a eso Espanha. no significa que Colón no haya tenido un llamamiento de Dios. ¿Me Mas explico? isso não significa que ele não teve um chamado de Deus. En el día 25 de septiembre O dia 25 de setembro ocurrió algo muy interesante. aconteceu algo muito interessante. El viento dejó de soplar O vento parou de soprar y las naves quedaron en medio del océano sin poder ir ni para atrás ni para adelante. e os navios ficaram parados, sem avançar nem recuar, no Y meio do oceano. y su diario dice que Colón comenzó a clamar a Dios E no seu diário, Colombo escreve que ele começou a clamar a Deus. y de pronto sopló el viento y movió las naves. E de repente começou a soprar o vento e começou a movimentar os navios. Y él dice que habló con Dios E ele disse que falou com Deus. y Dios le comenzó a ayudar y animar. E Deus começou a ajudá-lo, a animá-lo. El día 9 de octubre O dia 9 de outubro, hubo un motín a bordo. houve um motim a bordo. Estuvieron a punto de matarlo a Colón. Esteve perto da morte. Los hermanos Yáñez Pinzón Os irmãos Pinzon lo ayudaron para que no lo mataran. ajudaram para que ele não fosse assassinado pelos outros. Estos hermanos eran los capitanes de los otros dos carabelas. Esses irmãos Pinzon eram os capitães das outras duas caravelas. Y le dijeron lo E siguiente: falaram o seguinte: Colón, te damos 3 días. nós te damos 3 dias. Esto era el 9 de octubre. Esse era o dia 9 de outubro. Si en 3 días no descubrimos tierra, Se em 3 dias não descobrirmos terra, nos volvemos. nós vamos voltar. Y si no quieres volver, E se você não quiser voltar, te matamos. nós vamos te matar. Interesante. Muito interessante. 9. Esto fue el 9 de la noche. Dia 9 à noite, 9 10, de outubro. 11, 11, 12. 12. El 12 O dia 12, vieron tierra. eles enxergaram terra. Rodrigo de Triana gritó: ¡Tierra a la vista!
Rodrigo de Triana gritó, terra à vista. Y llegaron a América, E chegaram a América, pensando que era la India. achando que eram as Índias. ¿Y sabe qué dijeron los marinos? E sabe o que falaram os marinheiros? Qué gran hombre que es Colón. Oh, você, Colombo, é um grande homem. Siempre confiamos en Nós ti. sempre confiamos em você. Siempre estábamos seguros de tu Sempre tínhamos empresa. a certeza de você. Claro, todos están del lado de los ganadores, ¿no? Sempre as pessoas ficam do lado dos ganhadores. Pero el asunto fue, esto fue lo que sucedió en la historia de Colón. Mas isso foi o que aconteceu na história de Colombo. ¿Alguna vez te contaron eso? Alguma vez contaram para você isso? ¿Alguna vez te lo enseñaron? Ensinaram isso para você alguma vez? Entonces, cuando hablamos de cambiar una sociedad, de cambiar sus ideas, Então, quando nós falamos de mudar uma sociedade, de mudar as suas ideias, significa desafiar el pensamiento establecido. significa desafiar o pensamento estabelecido. Por ejemplo, un profesor de historia Por exemplo, um professor de história tendrá que reinterpretar el descubrimiento de Colón. deverá reinterpretar o descobrimento de Colombo. Tendrá que estudiarlo nuevamente. Deverá estudá-lo novamente. Tendrá que reinterpretar la historia. Deverá reinterpretar a história. Esto es muy importante. Isso é muito importante. Pero un profesor de ciencia Mas um professor de ciência tendrá que hacer lo mismo. Lo mismo. deverá fazer o mesmo. Un profesor de matemática también. Um professor de matemáticas também. Un profesor de filosofía y de lógica también. Um professor de filosofia e lógica também. Cualquier profesor tendrá que reinterpretar teniendo en cuenta los tres elementos del ser humano. Qualquer um dos professores deverá reinterpretar tendo em conta, levando em conta os três elementos do ser humano. ¿Cómo Dios fue quitado del conocimiento Como de Deus las foi universidades? tirado do conhecimento das universidades. Yo ayer les comenté Ontem eu comentei a vocês que las universidades fueron creadas por los cristianos que as universidades foram criadas pelos cristãos en el siglo XI después de Cristo. no século XI depois de Cristo. La primera universidad fue la Universidad de Bolonia. A primeira universidade foi a Universidade de Bolonha. Y les conté cómo el centro de la educación era la Biblia. E eu contei para vocês que o centro da educação era a Bíblia. No eran universidades religiosas, Não era uma universidade religiosa. sino que la universidad tenía como centro la Biblia directamente. Simplesmente que a universidade tinha a Bíblia como centro. Todas Todas las universidades as europeas. universidades. Y después las universidades en Estados E Unidos. depois as universidades nos Estados Unidos também. Lo fueron perdiendo prácticamente hace un siglo atrás. Un siglo atrás empezaron a perderlo. Mas um século atrás eles começaram a perder isso. Pero ¿cómo comenzó Dios a ser quitado el Mas conocimiento? como Deus foi começar a ser tirado do conhecimento? Creo que esto les va a ser interesante para entender cómo sucedió el proceso. Será interessante para vocês talvez compreenderem como esse processo aconteceu. En el tiempo antiguo había un filósofo, Aristóteles. Na antiguidade existia um Filósofo filósofo grego. chamado de Aristóteles, o grego. Un filósofo en la antigüedad era un sabio, Filósofo na antiguidade era sábio. es decir, sabía de todo. Ele sabia de tudo. Quien era filósofo era buen matemático, Ou aquele que era filósofo era bom matemático, astrónomo, bom astrônomo, escribía de política, escrevia a respeito de política, escribía de arte, escreveria de arte, escribía de ética. também falava de ética. Aristóteles hacía eso, Aristóteles fazia isso, porque la filosofía era considerada madre del saber. porque a filosofia era considerada a mãe No do es, saber, no es como ahora, não como agora. que un filósofo es uno que está contestando las preguntas más Um esenciales. filósofo é alguém que está respondendo às perguntas mais essenciais. En ese tiempo no era así. Nesse tempo não era assim. Un buen filósofo era un bueno para todo. Um bom filósofo era bom para tudo. Entonces Aristóteles Então llegó a Aristóteles una conclusión, chegou a uma conclusão, que la Tierra era el centro del universo, que a Terra era o centro do universo, que todos los planetas em todos os planetas, giraban alrededor de la Tierra que os planetas giravam ao redor da y Terra que el Sol también giraba e alrededor que de o la Sol Tierra. também girava ao redor da Terra. Esto lo escribió por el siglo III, IV antes de Cristo. Ele escreveu isso como no século III ou IV antes de Cristo. Y pasó el tiempo E passou o tempo. y llegamos a la Edad Media. Chegamos à Idade Y Média. allí aparece un filósofo que se llama Tomás de Aquino. E ali aparece um filósofo chamado de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino toma las conclusiones de Ele Aristóteles pega as conclusões de Aristóteles y dice lo siguiente: e ele diz o seguinte: la Tierra a Terra es el centro del universo. é o centro do universo. Ahora, Tomás de Aquino Agora, Tomás de Aquino era un teólogo de la Iglesia Católica. era um teólogo da Igreja Católica. Es decir, que lo que él decía
comenzó a ser sostenido por la Iglesia Católica. Então, aquilo que ele falava começou a ser sustentado pela Igreja Católica. Y la Iglesia decía, E a Igreja falava: la Tierra es el centro del universo. a Terra é o centro do universo. Si la Iglesia Católica decía eso, Se a Igreja Católica falava isso, quería decir que Dios significava que Deus hablaba eso. falava isso. Porque la Iglesia Católica era la voz de Dios Porque en la a Edad Igreja Media. Católica era a voz de Deus na Idade Média. Era muy fuerte la identificación entre la Iglesia y Dios. Era muito forte a identificação entre a Igreja e Deus. Pero ¿qué pasó a partir del siglo XVI? Mas o que aconteceu a partir do século XVI? Surgió un científico llamado Copérnico Apareceu cientista chamado de Copérnico. y él dijo, no, la Tierra no es el centro del universo. Então ele diz: não, a Terra não é o centro do universo. La Tierra es apenas un planeta A Terra é só planeta que gira y se mueve alrededor del Sol. que gira e se movimenta ao redor do Sol. Wow, ahora Copérnico Agora Copérnico no hizo ninguna publicación não publicou nada, porque sabía que esto iba a ser un problema con la Iglesia Católica. porque sabia que isso se transformaria num problema com a Igreja Católica. Entonces no publicó. Então ele não publicou. Pero cuando murió, Mas quando ele morreu, sus escritos fueron publicados. seus escritos foram publicados. En ese tiempo surge un nuevo científico llamado Galileo Galilei, Aí aparece depois um novo cientista chamado de Galileu Galilei, que toma los escritos de Copérnico, que pega os escritos de Copérnico. hace otras investigaciones Ele realiza mais pesquisas y sí publica varios libros. e ele sim publica vários livros. Cuando la Iglesia Católica vio sus publicaciones, Quando a Igreja Católica viu as suas publicações, lo llevó al tribunal de la Inquisición levou ele para o tribunal da Inquisição y le dijo que si no se retractaba, e falaram para ele que se ele não se retratava, lo condenaría a cadena perpetua seria en la cárcel. condenado a cadeia perpétua. Entonces él se retractó. Então ele se retratou. Él dijo que se había equivocado. Ele falou: não, eu errei. Pero algunos dicen que cuando salió del tribunal Mas alguns falam que quando ele saiu do tribunal, decía bajito, ele falava assim caladinho, pero se movía. mas se movia o negócio, se Es movia. decir, la tierra se Ou movía seja, a alrededor del terra sol. se movia ao redor Pero no do lo sol. dijo Mas públicamente ele não falou isso publicamente, porque eso le costaría la prisión. porque significaria pressão para ele. Al tiempo después surgió un nuevo científico. Pouco depois surgiu um novo Se cientista, llamaba Kepler. se chamava Kepler. Y Kepler no era católico, E Kepler não era católico, sino que era protestante. Entonces no tenía esa presión de la Iglesia Católica. mas ele era protestante, então ele não tinha a pressão da Igreja Católica. Y él dijo, lo que dijo Copérnico E ele disse: y lo que dijo Galileo era correcto. aquilo que falaram Copérnico e Galileu estava certo. Y ahí se produjo un gran problema, Aí então aconteceu um grande problema. porque eso significaba que Aristóteles se había equivocado, E isso significava então que Aristóteles tinha errado, pero también Tomás de Aquino mas também Tomás de Aquino y también la Iglesia Católica. e também a Igreja Católica. Y como la Iglesia Católica era la voz de Dios, E como a Igreja Católica era a voz de Deus, también também Dios Deus estaba equivocado. estava errado. Es decir, la Ou seja, fe a fé no era confiable para el conocimiento científico, não era confiável para o conhecimento no era científico, confiable para el conocimiento en general. não era confiável para o conhecimento em geral. Entonces, ¿cómo llegar a la verdad? Então, como chegar à verdade? Y allí surgió un nuevo filósofo, E ali surgiu um novo filósofo, se llamaba René Descartes. se chamava René Descartes. Y René Descartes decía, bueno, para llegar a la verdad, lo primero que hay que hacer es dudar de todo. Então ele falava assim: para chegar à verdade, o primeiro que temos a fazer é duvidar de tudo. Hay que dudar que esta mesa es mesa, Temos que duvidar que essa mesa é mesa, que esto es botella. que essa garrafa é uma garrafa. Hay que dudar que Rodrigo existe. Devemos duvidar do que Ricardo existe. Rodrigo, ¿no? O Ricardo, não? Y hay que dudar que yo mismo existo. Devo duvidar de que eu mesmo existo. Pero hay una cosa que no puedo dudar. Mas uma coisa eu não posso duvidar. Pienso. Eu estou pensando. Y si pienso, Se eu penso, luego existo. logo existo. Porque no podría pensar si no existo. Porque não poderia pensar se eu não existo. Así que la primera verdad Então a primeira verdade no es que existo, não é que existo, sino que pienso. mas que eu penso. La segunda verdad A segunda verdade es que existo. é que eu existo. Y la tercera E a terceira es que Dios existe. é que Deus existe. Dios deja de estar en el centro.
deja de estar en el Então, centro, Deus deixa de estar no centro. deja de ser la primera verdad Ele deixa de ser a primeira verdade y se convierte en la tercera e se verdad. converte na terceira verdade. La primera A verdad primeira verdade es pienso, é penso, es la razón, é a razão, es la mente. é a mente. La mente se transforma en el centro del conocimiento. A mente, então, se transforma no centro do conhecimento. Pero de pronto surge otro filósofo, se llamaba Bacon, Mas aí aparece outro filósofo chamado de Bacon. y dice, no, Ele disse não. la mente no puede ser el centro del conocimiento. A mente não pode ser o centro do conhecimento. Porque usted puede pensar, por ejemplo, Porque, por exemplo, você poderia pensar en una montaña de oro, em uma montanha de ouro, pero la montaña de oro no existe. mas a montanha de ouro não existe. Usted puede pensar en un centauro, Você pode sentar em um centauro, un mitad hombre y mitad caballo, metade homem, metade cavalo, pero no existe. mas não existe. Pero lo puede pensar. Mas você pode pensar. Así que la mente no nos da la verdad. Mas então a mente não nos dá toda a verdade. Lo que nos da la verdad O que nos dá a verdade son los sentidos. são os sentidos. Es decir, si yo lo veo, Então, se eu vejo, si yo lo toco, se eu toco, entonces eso es verdadero. então isso é verdadeiro. Y así nace lo que se llama la ciencia positivista. Então, assim nasce a ciência positivista. Es decir, ver para creer. Ou seja, ver para crer. Si yo lo puedo ver, Se eu posso ver, entonces es verdad. então é verdade. Si no lo puedo ver, Se eu não vejo, entonces no es verdad. então não é verdade. Si la ciencia no lo comprueba, Se a ciência não comprovar, no es verdad. não é verdade. Si la ciencia lo comprueba, Se a ciência comprova, es verdad. é verdade. Entonces, tanto la razón como los sentidos Então, tanto a razão quanto os sentidos dieron una respuesta. têm uma resposta. Y allí surge el periodo de la Ilustración, en el Então, siglo XVIII. ali surge o período da Ilustração, no Donde, século XVIII, donde los filósofos franceses comenzaron a decir lo siguiente: onde os filósofos começaram a falar o seguinte: a la verdad llegaremos a través de la razón a verdade nós chegaremos através da razão y de la ciencia. e da ciência. La ciencia nos dará todas las respuestas que A necesitamos. ciência nos dará todas as respostas do que precisamos. Y la razón nos guiará E a razão nos guiará a tener un mundo de paz. para ter um mundo de paz. Nos dará respuesta a todos los interrogantes de la vida. Nos dará a resposta a todas as interrogantes da vida. La Biblia será una pieza de museo. A Bíblia será uma peça de museu. Por lo tanto, no será para nada confiable. Portanto, ela não será nada confiável. Y este pensamiento se mantuvo hasta la Primera Guerra Mundial. E esse pensamento se manteve até a Primeira Guerra Mundial. Y comenzó a decaer muy fuertemente durante la Segunda Guerra Mundial. Decaer. Começou a decair fortemente na Segunda Guerra Mundial. Y esto fue por lo siguiente. E isso foi pelo seguinte: La guerra es lo más irracional que el hombre puede hacer. a guerra é o mais irracional que o homem pode fazer. Y se supone que el continente más racional y lógico era Europa. E se considera que o continente mais racional e lógico é a Europa. De Europa habían salido estas ideas. Da Europa saíram essas ideias. Pero las dos guerras mundiales trajeron una gran desilusión. Mas as duas guerras mundiais trouxeram uma grande desilusão. Tener una gran lógica no nos asegura las respuestas de la vida. Ter uma grande lógica não nos assegura ter respostas aos problemas da No nos vida. asegura el progreso ni la felicidad. Não nos assegura o progresso nem a felicidade. La ciencia tampoco. A ciência também não. Porque podría la ciencia ayudarnos a progresar, Porque a ciência nos ajudará a progredir, pero también a través de la bomba atómica podría crear la destrucción total del planeta. mas através da bomba atômica ajudará a destruição total do planeta. ¿Entiende? Y comenzó a haber esta duda tanto hacia la razón como hacia la ciencia. Então começou a dúvida a respeito da razão e da ciência. La cosa que hay que preguntarse O que nós devemos nos perguntar es si la ciencia realmente nos lleva a la verdad. é se a ciência realmente nos leva à verdade. Porque hay veces en nuestras universidades nosotros estamos en todo lo que es el conocimiento científico. Porque nas nossas universidades nós centramos diretamente em todo aquilo que nós chamamos de conhecimento científico. Y parecería que el conocimiento científico nos va a llevar a toda verdad. E parece que o conhecimento científico nos levará a toda a verdade. La ciencia alcanza, ahí dice exactitud, pero en realidad tenemos otro término en castellano que es certeza. A
A ciência alcança a certeza ou a exatidão? Alcanza. Bueno, tenemos que ver un poquito esto. Devemos ver isso aqui. Cuando Aristóteles definía ciencia, Quando Aristóteles define ciência, lo definía como un conocimiento cierto. ele o define como um conhecimento certo. Déjeme explicarle lo que es conocimiento cierto. Deixa eu explicar o que é conhecimento certo. El conocimiento cierto significa Significa verdad final. verdade final. Es decir, un conocimiento Ou seja, um conhecimento que no se le puede agregar nada más. que não poderá se acrescentar nada a ele. Aristóteles decía que la única ciencia real era matemáticas, Aristóteles falava que a única ciência real era as matemáticas. porque a la matemática no le puedes agregar nada más. Você não pode acrescentar mais nada à matemática. 2 más 2, 2 mais 2, 4. 4. La pregunta es, ¿siempre? Sempre. ¿Hay alguna excepción? Existe alguma exceção? ¿Le puedes agregar algo a eso? Pode acrescentar algo a isso? No, Não. es una verdad matemática. É uma verdade matemática. Es verdad final. É uma verdade final. Es una verdad cierta. É uma verdade certa. Ahora, si yo digo otra verdad matemática, como el teorema de Pitágoras, Agora, se eu falar uma outra verdade matemática, como o teorema de Pitágoras, también es cierto. também é certo. Si digo que el todo es mayor que las partes, Se eu disser que o tudo é maior do que as suas partes, es decir, que una torta es sea- mayor que una porción de torta, ou seja, que um bolo é maior do que as porções de bolo, ¿es cierto eso? ¿Es é verdad? certo isso? É verdade? ¿Lo es? ¿Siempre? Sempre, Siempre. sempre. No hay excepciones. Não há Es exceções. decir, eso es verdad final. Então, isso é uma verdade Se final. llama certeza. Se chama certeza. Pero el concepto de ciencia, Mas o conhecimento, o conhecimento de Cambiou. ciência mudou. y ahora el conocimiento de ciencia es este. Então, o conhecimento é o seguinte: o conhecimento sistemático de feitos metodicamente controlados. Esta es la definición de Descartes. Essa é a definição de Descartes. Fíjese entre la primera y la segunda definición, Observe entre a primeira e a segunda definição. ¿qué es lo que desaparece? Que desaparece? ¿Alguien me puede decir? Lea las dos definiciones. O que desaparece? No segundo. ¿Qué dice el primero que no dice el segundo? Que diz o primeiro que não diz o segundo? Eso, cierto. Certo. En la primera definición, Na primeira definição, ciencia era conocimiento cierto. ciência era conhecimento certo. Por eso Aristóteles hablaba que la ciencia era la matemática Por isso que Aristóteles falava que a ciência era as y no matemáticas las demás. e não as outras. Pero en el concepto moderno, Mas no conceito moderno, ciencia no es verdad final, ciência não é verdade final, sino que es sistema que é sistema y método. e metódico. Si a un conocimiento le aplicamos el sistema y método de una ciencia, Se a um conhecimento acrescentamos o colocamos sistema y método, sistema e método, entonces es científico, então será científico, pero no significa que es cierto. mas não significa que está certo. Por ejemplo, Por exemplo, Plutón Plutão es un planeta del sistema solar, é um planeta do sistema solar? ¿sí o Sim no? ou não? ¿No? Não? ¿Cómo no más? Como não mais? Si es cierto, no puede ser usted no más, Se é certo, não pode ser, não é mais. mas usted está en lo cierto, Mas você está certo, no más. não mais. ¿Hasta qué año Até qual ano fue considerado un planeta? foi considerado um planeta? Hasta el año 2006. Até o ano 2006. ¿Quién comprobó que Plutón era un planeta ¿Quién antes del 2006? Quem comprovou que Platão, antes de Que 2006, que Plutão era planeta? ¿Quién lo comprobó? Quem comprovou isso? La ciencia. A ciência. ¿Y quién comprobó ahora que no es un E planeta? quem comprovou que hoje não é um planeta? La ciencia. A ciência. Es decir, ¿cómo? Entonces, ¿el conocimiento anterior era científico?
E o conhecimento anterior era científico? Sí, Sim, porque respetó el sistema y el método. porque respeitou o sistema e o método. ¿Era cierto? Era certo? No. Não era certo. Y te voy a decir, Eu vou dizer ainda la mais. conclusión que hay hoy A conclusão que hoje existe tampoco es cierta. também não está certa. No es porque no tenga verdad, Não é porque ela não tenha verdade, pero no es verdad final. não é uma verdade final. Y le voy a decir por qué. Por quê? Porque mañana se va a inventar otro telescopio que es más preciso Porque amanhã será inventado outro telescópio que será mais y preciso. comprobará que Plutón no era un planeta, pero además es una categoría nueva. E esse comprovará que Plutão não é um planeta, mas uma nova categoria. Porque ahora los métodos de observación son diferentes a los que había antes. Porque os métodos de agora são diferentes aos métodos que existiam antes. Es decir, son más precisos. Ou seja, agora são mais precisos. Es decir, no hay verdad final. Ou seja, não há verdade final. ¿Usted sabe cuál es la velocidad de la luz? Você sabe qual que é a velocidade da luz? 300.000 kilómetros por segundo. 300.000 km por segundo. En realidad no es esa. Na verdade, não é exatamente Es isso. 299.738 por segundo. É 299.900 e por aí. Pero se calcula que hay un metro, podría haber hasta un metro de error. Mas se calcula que poderia haver até 1 metro de erro. Pero a través de la ciencia se dieron diferentes velocidades de la luz. A través da ciência foram dados diferentes velocidades da luz. Ahora está casi exacto, pero Ahora- todavía se le puede Agora agregar está- más verdad. Está quase que exato, mas ainda não chegamos no número final. Usted sabe que hasta hace poco, hasta los años 50, se creía que el universo era eterno, Você sabe que até os anos 50 se acreditava-se que o universo era eterno, que siempre había existido. que sempre tinha existido. Pero con la teoría del Big Bang Mas com a teoria do Big Bang, comenzaron no, tuvo un principio. falaram, não, teve um começo. Es interesante porque la Biblia en Génesis 1:1 dice en el principio. É interessante porque a Bíblia, em Gênesis 1, diz no princípio. Es decir, hubo un principio, Ou seja, houve um princípio. lo cual fue negado por la ciencia por mucho tiempo. Mas isso foi negado pela ciência por muito tempo. Con el Big Bang ahora se comprobó que sí hubo un principio. Com o Big Bang se comprovou que agora sim existiu um princípio. Pero no se preocupe porque el Big Bang no es la definición última. Mas não fique preocupado que o Big Bang não é a definição final. Mañana se descubrirá otra cosa. Vão descobrir alguma outra coisa. Y eso es de la naturaleza misma de la ciencia. Isso faz parte da natureza mesma da Porque la ciência. ciencia no llega a la verdad final. Porque a ciência não chega à verdade final. Y si no me cree, vamos a ver lo que dice Stephen Hawking. Vamos ver o que fala Stephen Hawking. As teorias físicas são sempre provisórias, no sentido de somente são hipóteses. Nunca podemos demonstrá-las. Seja qual for o número de vezes que o resultado das experiências concordem com alguma teoria, nunca poderemos estar seguros da próxima vez o resultado não vai se contradizer. Contudo, podemos refutar uma teoria encontrando somente uma observação que diverge das suas previsões. Lo que está diciendo es O que está dizendo ele que las teorías físicas son provisionales. que as teorias físicas são provisórias. Cuando alguien dice esta es la teoría última, Quando alguém fala essa é a teoria final, es la última hasta ahora, é a última até agora, hasta que haya una próxima teoría. até que apareça uma nova teoria. Sencillamente porque son siempre provisorias. Simplesmente porque são sempre provisórias. El problema que tenemos es que algunos profesores en los colegios y universidades O problema é que alguns professores em escolas e universidades nos dicen algo así: nos dizem algo assim: la ciencia lo comprobó. a ciência o comprovou. La pregunta es, ¿y E a pergunta é: e aí? qué significa que la O que ciencia lo comprobó? significa isso que a ciência o comprovou? Que es método y sistema. Que existe método e sistema. No significa que es cierto. Não significa que seja certo. Significa que respetó el método propio de la ciencia. Significa que respeitou o método próprio da ciência. Que cuando el astrónomo fue a mirar por el telescopio, Que quando o astrônomo observou pelo telescópio, lo colocó en la posición que tenía que colocarlo. colocou na posição certa, Limpió el lente. limpou a lente. No vaya a ser que se metiera un insecto y él dijera, es un nuevo planeta. De repente entra um inseto ali e ele fala é um novo planeta. Y no es el planeta, es un insecto que se metió. E apenas é um inseto que se enfiou. Entonces tiene que limpiar bien el lente. Então deve limpar bem a lente. Sus conclusiones tienen que concordar con las conclusiones de otros astrónomos.
As suas conclusões devem concordar. concordar com as definições de outros. Es decir, ese es el método. Esse é o método. Si él sigue ese método, Se ele continuar esse método, entonces su conocimiento es científico, então seu conhecimento é científico, pero no significa que es verdad final. mas não significa que seja a verdade ¿Entiende final. la diferencia? Existe uma diferença. Y es muy importante entender esto cuando estudiamos. E é muito importante quando a gente estuda isso, Entender que ciencia entender de que ciência no significa não significa verdad final, verdade final. significa solo método Significa apenas método y sistema. e sistema. Bueno, vamos a ver un poquito la aplicación práctica en la educación. Vamos a ver um pouco a aplicação prática da Me educação. tiene que avisar cuándo va a ser el break. Tem que me avisar quando seja o break. Darme 10 minutos antes, ya para que Sim? en 10 minutos podemos hacer el break. Daqui a 10 minutos fazemos o break? ¿Está bien? Sim? En 10 Ou minutos. fazemos agora? No. Daqui a 10 minutos. Sí. Tá. Ok, la aplicación práctica Aplicación viene del práctica. término educare. É o termo educar. Ayer ya hablamos un poquito de esto. Ontem já falamos um pouco Es disso. desenvolver al máximo todas las potencialidades del ser humano. Significa desenvolver ao máximo todas as potencialidades do ser humano. Si el ser humano es solamente mente y cuerpo, Se o ser humano é apenas mente e corpo, educar será desarrollar su mente y su cuerpo, nada más. sempre ele desenvolverá sua mente e seu corpo apenas. Pero si el ser humano es espíritu, alma y cuerpo, Mas se o ser humano é espírito, alma e corpo, educar educar será desarrollar al máximo será desenvolver ao máximo el espíritu, o espírito, el alma a alma y el cuerpo. e o corpo. Esto sería revolucionario en el área de la educación. Isso seria revolucionário na área de educação. Déjeme decir un poquitito, Deixa eu falar aqui um pouco. tomar este elemento que hablamos ayer. Tomar esse elemento que nós falamos ontem. Algunos dicen, si hablamos del espíritu, significa hablar de religión. Alguns falam, se falamos do espírito, estamos falando de religião. No, Não. hablar del espíritu es hablar de cosmovisión. Falar de espírito é falar de cosmovisão. Y algunos dicen, bueno, pero la educación tiene que ser neutra. Alguns falam, não, a educação deve ser neutra. Y tenemos que afirmar esto. La Debemos- educación jamás es neutra. E devemos reafirmar isso aqui. A educação jamais é neutra. Toda educación, Toda educação, toda ciencia, toda ciência tiene un elemento de cosmovisión detrás. tem um elemento de cosmovisão por trás. No existe la educación neutra. Não existe a educação neutra. Si una persona te enseña los fenómenos científicos como naturales, Se uma pessoa ensinar você sin intervención de Dios, ensina você os sin intervención de Dios, sin intervención de Dios. Si en educación se enseña la ciencia se ensina a ciência sin intervención de sem Dios, intervenção de Deus, estamos ante una cosmovisión humanista atea. estamos diante de uma cosmovisão humanista atea. Si estamos en presencia, es una educación que te enseña la ciencia, Se é uma educação que te ensina a ciência, como teniendo a Dios como creador, como tendo a Deus como criador, estamos en una cosmovisión bíblica. estamos em uma cosmovisão bíblica. Y si te enseña que la sabia madre naturaleza E se te produjo ensina todas que, estas que a cosas, sábia mãe natureza te ensina todas essas coisas, entonces estamos en una cosmovisión panteísta. estamos então diante de uma cosmovisão panteísta. Nunca Nunca es neutral. é neutral. É neutra. La cosa es que hay que definir Devemos definir cuál educación vamos a tener. qual educação nós teremos. Yo en algunos colegios Eu, em algumas escolas, sugiero que por lo menos tengamos dos de estas. sugiro que pelo menos tenhamos duas dessas. Por ejemplo, si vamos a enseñar evolución, Por exemplo, se vamos ensinar evolução, también sería importante enseñar diseño inteligente. deveríamos também estudar design inteligente. Porque el diseño inteligente Porque- está siendo promovido y sustentado por una cantidad de científicos. Porque design inteligente está sendo promovido e sustentado por uma grande quantidade de cientistas. Todavía son minoría, Ainda são poucos, pero son científicos. porém são cientistas. Y la evolución está todavía siendo sostenida por una mayoría de científicos. E a evolução está sendo sustentada ainda por uma grande maioria de cientistas. Pero varios se están bajando de la evolución. Mas vários estão caindo fora da evolução. Otros están siguiendo la evolución, Outros continuam na evolução, pero con unos fuertes desvíos. mas com uns fortes desvios. Quizás el más importante es un señor llamado Crick, Talvez o mais importante seja um senhor chamado de Crick, que ganó el premio Nobel
que ganhou o prêmio Nobel por sus estudios del ADN. pelos estudos do DNA. Es decir, era un experto en todo lo que se refiere a la célula humana. Então, ele é um expert em tudo o que se refere à célula humana. Y Crick ha dicho E Crick tem que falado, la célula no pudo haber evolucionado por sí diz misma. que a célula não poderia ter evoluído por si mesma. No hay ninguna posibilidad. Não há nenhuma possibilidade. Ahora, Crick es ateo, Agora, Crick é ateu. no tiene una cosmovisión bíblica, Ele não tem uma cosmovisão bíblica. pero científicamente él llega a la conclusión que la célula jamás pudo llegar a ser célula por sí sola. Mas ele chega à conclusão de que a célula jamais chegaria a essa condição por si mesma. Pero en lugar de tomar una cosmovisión bíblica, Mas em lugar de tomarmos uma cosmovisão bíblica, de un diseño de inteligente, design inteligente, Crick toma otra posición más extrema Crick toma uma posição extrema. y dice que la célula Diz que a célula evolucionó en una galaxia lejana evoluiu uma galáxia longínqua y que vino a la Tierra ya evolucionada e que já veio para a Terra já evoluída en la cola de un cometa na cauda de uma cometa y que estando en la Tierra siguió evolucionando. e que caindo em terra ela continuou evoluindo. Obviamente, Crick no tiene ninguna manera de comprobar eso. Naturalmente, Crick não tem como comprovar isso. Eso es una hipótesis de fe. Essa é uma hipótese de fé. Él escogió esa hipótesis Ele escolheu essa hipótese porque se da cuenta que la evolución no puede probar, no tiene ninguna razón de ser entre los aminoácidos y la célula. porque ele diz no, a evolução não tem como comprovar. No comprobar, no hay manera de Não que la tem célula maneira pudo de haber evolucionado. comprovar. Entonces tiene que inventar una nueva teoría. Então deve ele inventar uma nova teoria. Es una evolución tipo Superman, É uma evolução tipo super-homem, que vino de que Krypton, veio como se fala? Krypton. ¿no? Y que más o menos ya traía algo evolucionado. E aí já tinha uns caras meio Es decir, evoluídos. no es ciencia, pero sí es ciencia ficción. Essa não é ciência, essa é ciência ficção. Todos los demás científicos han dicho que el hombre está re loco para decir eso. Todos os outros dizem que o homem está muito louco, esse homem está muito louco para falar isso. Pero sí él llegó a esa conclusión Mas ele chegou en la nessa parte que conclusão. él es especialista. A parte na qual ele é especialista. No es posible la evolución. Não é possível a evolução En la célula. na célula. Entonces, deberíamos en los colegios enseñar ambas cosas. Então nós deveríamos ensinar nessas escolas duas coisas. En estas universidades Nessas deberíamos faculdades, enseñar estas cosas. Deveríamos ensinar essas coisas. ¿Por qué no se enseñan estas cosas? Porque No se enseñan. porque No se não são enseñan. ensinadas essas coisas. ¿Por qué no podemos tener, siendo que la universidad es pluralista y democrática, Por que não podemos ter isso se a universidade é pluralista e democrática? por qué si aplicamos el concepto de tolerancia, Por que se aplicamos o conceito de tolerância? no podemos estudiar entonces ambas propuestas científicas? Por que não podemos estudar ambas as propostas científicas? Estudiemos la evolución Estudemos a evolução con todos sus eslabones perdidos com os seus elos perdidos, que nunca los encuentran. que nunca acham eles, Y estudiemos el diseño inteligente. e estudemos também o design inteligente. Y que los estudiantes puedan decidir. E que os estudantes possam escolher. Y que los estudiantes en la enseñanza media puedan elegir. E que os estudantes no ensino médio possam escolher. Y que los estudiantes en la enseñanza primaria E puedan elegir. também os estudantes no ensino fundamental possam escolher. Si los estudiantes no son expuestos a ambas teorías, ¿cómo van a decidir? Se os estudantes não são expostos às duas teorias, como eles farão uma escolha. Esto es una tiranía evolucionista. Essa é uma tirania evolucionista. Es como cuando les hablé sobre cómo prevenir el SIDA É como ayer. aquilo que eu falei ontem, como prevenir a AIDS Y les ontem. comenté que todos los gobiernos se preocupan de hablar de la camisinha. Eu falei que todos os governos se preocupam apenas de falar sobre a camisinha. Pero para prevenir el SIDA hay tres Mas alternativas. para prevenir a AIDS existem três alternativas: Abstinencia, abstinência, pareja única casal único y camisinha. e camisinha. Entonces, ¿por qué estamos hablando de solo una? Por que então não estamos falando apenas de uma? No se trata de imponer un pensamiento, Não se trata de impormos um pensamento, sino se trata de dar oportunidad a la diversidad. mas devemos dar oportunidade à diversidade. Y un lugar donde hay que dar oportunidad a la diversidad es en las universidades. E o melhor lugar para dar oportunidades é nas Y faculdades. creo que los católicos y los evangélicos se tienen que poner de pie E eu acredito que os católicos e evangélicos devem se levantar y tienen que desafiar las
ideas. e devem desafiar as ideias. No pueden quedar pasivos diciendo, bueno, total, esto es lo que me enseñan en la Não pode universidad. ficar passivo dizendo, no final isso é o que me ensina na faculdade. Porque el Pronto, acabou. asunto es que esto es lo que se va imponiendo como si fuera cierto. E isso então acontece que vai se impondo como que fosse certo. Bueno, entonces Então, vamos a pasar esto y pasaron los 10 minutos ya. passaram já os 10 minutos. Vamos a tener el break acá. Então vamos fazer o break. Y después seguimos, terminamos educación y vamos a entrar a política. Então depois terminamos a educação e passamos à política. Vamos. 15 minutos. Vai? 10 minutos, sim? Só 10 minutos, ok?